Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, caros amigos conservadores do Brasil, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Burkecast, o seu bate-papo semanal informativo sobre atualidades e temas diversos ligados ao conservadorismo. Meu nome é Aramis de Barros e eu estou transmitindo desde Navegantes, na costa norte de Santa Catarina. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD completa para você que se interessa por temas ligados ao conservadorismo. O Burke Instituto está com uma promoção especial para você, ouvinte do Burkecast, que deseja aprofundar os seus estudos sobre conservadorismo, política, movimentos revolucionários, guerra cultural, metapolítica, entre outros temas. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkeinstituto.com. Use o cupom Burkecast, Burkecast tudo em minúsculo, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da plataforma de ensino, seja mensal, trimestral ou anual. Escolha o curso de seu interesse e comece hoje mesmo a incrementar o seu conhecimento sobre alguns temas mais relevantes da atualidade. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você que tem prestigiado o nosso programa. Lembrando também que os episódios do nosso podcast estão disponíveis pela plataforma YouTube, SoundCloud, Instagram e Spotify, além da programação da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Baixe hoje mesmo o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do Burkecast toda segunda-feira às 21 horas. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. Hoje, na nossa primeira edição especial do Burkecast, nós vamos bater um papo de extrema relevância e também de certa urgência diante das coisas que têm ocorrido no cenário político brasileiro. O nosso convidado nos atende gentilmente desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é formado na Faculdade de Direito do Sul de Minas e presidente do MP Pró Sociedade. Para falar sobre o tema dessa edição especial, o MP Pró Sociedade em Ação, eu tenho a satisfação de receber no Burkecast o Dr. Mário Luiz Tila. Ilustre Dr. Márcio, grande satisfação em tê-lo aqui conosco para essa edição especial do Burkecast. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco. Suas palavras iniciais, por gentileza. Boa noite, Aramis. É um prazer muito grande estar aqui, prazer e uma honra no Instituto Burke. Eu agradeço muito essa oportunidade de nós podermos falar de um tema tão importante para o cenário atual do país. Sem dúvida, doutor. Nós é que agradecemos a sua gentileza. Doutor, a gente sabe que nem todas as pessoas estão plenamente familiarizadas com o universo jurídico, então eu acho que seria interessante começar perguntando para o senhor sobre a real atuação do Ministério Público, ou seja, qual é exatamente o papel do Ministério Público numa sociedade livre? E no caso específico do Brasil, há alguma especificidade na função exercida pelo Ministério Público em relação a outros ministérios públicos de outras nações? Bem, Aramis, uma pessoa com 50 anos de idade vai se lembrar que a figura do promotor de justiça foi sempre associada à área criminal. O promotor sempre teve como palco de atuação o júri, a área criminal, e essa foi sempre a função mais importante do Ministério Público. Ele sempre também atuou em áreas como família, menores. Ele sempre teve uma atuação como fiscal da lei no processo. Essa sempre foi a figura básica do promotor no ordenamento jurídico. Essa função dele foi paulatinamente mudando. Ela foi sendo alterada quase que de modo imperceptível para o público em geral, e eu diria até para os promotores de um modo geral. Um fato interessante é que eu me lembro que até o início dos anos 2000, quando uma pessoa fazia uma pergunta jurídica,
eu sabia responder, principalmente na minha área de atuação, que sempre foi o direito administrativo. Mas foi acontecendo uma mudança, e num dado momento eu percebia que eu já não sabia dar uma resposta positiva a respeito de uma pergunta, de um caso que me fosse colocado por um familiar, por um amigo, e isso me intrigou. Estava acontecendo algo no direito que, em princípio, eu não sabia entender o que era aquela insegurança jurídica, aquela falta de uma resposta precisa, porque, na verdade, surgiu no cenário nacional uma coisa chamada princípio, e esse princípio passou a substituir a lei. Eu estou narrando esse contexto porque é dentro desse contexto que aquele velho promotor de justiça da área criminal, do tribunal do júri, vai sofrer a sua grande transformação. O Ministério Público sofre uma transformação, principalmente após a Constituição de 1988, justamente por essa questão dos princípios que são instituídos. Né? O promotor passa a ser difundido, divulgado, que o promotor de justiça precisa ser um agente de transformação social. Então, veja, o promotor, que era um cumpridor da lei, ele era o fiscal da lei, a função dele era fazer cumprir a lei, seja como na área criminal, seja na área civil. Ele sempre foi um guardião da lei, ou como nós chamamos, custos legis. E gradativamente, essa função ela foi sendo alterada. O que nós chamamos de agente de transformação significa, na verdade, que ele deixou de ser um cumpridor da lei, um fiscal do cumprimento da lei, e ele passou a se interessar, a se dedicar a um outro tipo de justiça. Não a justiça legal, mas a justiça social. Ele passou a encampar, e isso veio com a Constituição, com um movimento que já veio antes da Constituição e que foi coroado na Constituição. O Ministério Público passou a defender pautas como meio ambiente, consumidor. Na parte dos menores, ele continuou atuando, mas de uma forma muito mais abrangente. Ele começou a ser inserido pelo legislador, com base na Constituição, em uma série de áreas de atuação, e ele passou a agir dentro dessas áreas não apenas como um cumpridor da lei, mas como eu disse isso, como um agente de transformação. Esse agente de transformação, ele significa, ele vem dentro de um ativismo. Né? O ativismo que nós falamos tanto hoje, o chamado ativismo judicial, ele começa com o Ministério Público. Eu costumo dizer que esse ativismo, essa revolução que aconteceu dentro do Ministério Público, ela nasce da base para a cúpula da instituição. No Judiciário isso vai acontecer mais tarde, e ele se dá da cúpula para a base. Ele começa pelo Supremo, e no Supremo vai começar bem mais tarde, provavelmente na virada do século. Mas no Ministério Público, ele começa muito antes. Ele começa justamente com essa área de atuação inovada de meio ambiente, os chamados interesses difusos, coletivos. Ele recebeu da legislação, já antes da Constituição, mas a Constituição irá ampliar demasiadamente isso, o chamado inquérito civil e ação civil pública para a defesa desses interesses. E aí o Ministério Público vai se estendendo, vai se expandindo para atuar em questões de meio ambiente, em questões de consumidor, em questões de idoso. E isso foi num crescendo, que nós chegamos num estágio que hoje ele vai intervir em todas as políticas públicas. Eu costumo dizer que nós chegamos hoje num estágio tal que o Supremo legisla e o Ministério Público administra a Secretaria de Governo. Quer dizer, não existe, hoje ele atua na educação, ele atua na saúde, mas não só apenas para cumprir exatamente a lei como era a sua função tradicional. Ele passou a definir políticas públicas. Ele passou a definir aquela chamada opção política
que o prefeito, o governador, o presidente tinham. Hoje ele deixou de ter, hoje o promotor vai dizer, aquela área de liberdade que o administrador tinha, o que nós chamamos de discricionariedade, ela desaparece. Hoje o Ministério Público e, mais recentemente, o Judiciário estão dizendo tudo sobre política pública, ao ponto do Supremo dizer quem o presidente pode nomear para diretor da Polícia Federal, só como um exemplo, mas isso se estende a tudo, se estende inclusive ao legislador, o que ele pode ou não pode legislar. Todo esse contexto, o Ministério Público evoluiu dentro desse contexto, ele foi o primeiro agente que surgiu dentro desse contexto judicial, desse contexto de ativismo judicial, ele foi o grande promotor desse movimento de ativismo, numa mudança de mentalidade que vai ocorrer já após a Constituição. Foi semeado muito antes da Constituição, mas ele vai crescer com os poderes que o Ministério Público recebeu na Constituição, a ponto de ser chamado por muitos de quarto poder, né? Então, o Ministério Público de hoje, ele é completamente diferente do Ministério Público que eu conheci, no qual eu entrei. E respondendo a sua pergunta, não existe paralelo deste modelo de Ministério Público em outro lugar, né? Só no Brasil o Ministério Público tem um leque de atribuições tão largo e um espectro de poder tão amplo como aqui no Brasil. Perfeitamente, doutor Márcio. Diante desse quadro que o senhor colocou para nós, cabe a pergunta, que é uma pergunta muito relevante aqui diante do tema: o que exatamente inspirou o surgimento do MP Pró-Sociedade? Bem, Aramis, é o seguinte, toda essa evolução, todo esse movimento que eu descrevi aqui sinteticamente, ele é basicamente um movimento progressista. Ele é progressista. Correto. Esse progressismo, na verdade, ele é um eufemismo. Isso é socialismo, é movimento socialista. Eu costumo dizer que a nossa Constituição, a Constituição de 88, ela é uma Constituição socialista, social-democrata. E ela não foi ela não acabou sendo uma Constituição comunista, porque o chamado Centrão reagiu e mudou um pouco o quadro, mas não mudou muito. É uma Constituição social-democrata, só que ela vem dentro de um socialismo renovado, o que eu costumo chamar de neomarxismo. O velho marxismo é aquele socialismo daquele enfrentamento entre o proletário e o burguês capitalista. O neomarxismo, ele já não tem o proletário como o seu aliado. Aliás, o proletário se mostrou mais afeito ao capitalismo. O capitalismo trouxe progresso, melhorou a vida dele, e um bom exemplo é os Estados Unidos, quer dizer, o trabalhador americano, o que seria considerado o proletário, ele cresceu, ele gostou, eu costumo dizer, ele não quer revolução, ele quer evolução, ele não quer outra coisa, ele quer mais da mesma coisa, ele quer ter bens de consumo, ele quer ter melhoria de vida dentro desse sistema. Então, o movimento chamado, o que eu chamo de neomarxismo, é parte de um reexame que o movimento socialista fez, que substituiu o velho operário de fábrica pelas minorias, as chamadas minorias, já lá desde meados de 50, que nós vamos começar com o feminismo americano, que é, na essência, um movimento marxista. Ele vai embarcar no movimento dos negros, um movimento extremamente justo, né? Mas ele percebe que existe o movimento neomarxista, cuja origem é a escola de Frankfurt, ele percebe que existem minorias, e ele dirige o seu discurso para essas minorias. Então, aí você vai ter o movimento queer, e depois ele vai fundando novas minorias, aí são os índios, e esse movimento é exportado. No Brasil, então, você tem os quilombolas, tem os moradores de rua, é a nova minoria
que vai substituir o velho operário de fábrica na luta, no discurso da luta de classe. Até os imigrantes, né, doutor? Podemos inserir aí, né? Mais recentemente, porque esse movimento de minoria ele é muito interessante. Ele começa utilizando as minorias já existentes, mas depois ele é capaz de produzir as próprias minorias. Hoje basta um discurso e eu produzo as novas minorias. Veja, se eu produzir um discurso muito eficiente, eu posso transformar em minorias, por exemplo, os motoboy, esses que fazem entregas de iFood, basta um discurso e eu monto ali uma nova minoria. Com um governo, com direitos a incentivo, vão criar uma ONG, vai receber dinheiro do governo e pronto, ali eu tenho uma nova minoria instalada, apta a receber um discurso que é o velho discurso de luta de classe, ou seja, dividir para governar. A Constituição, ela vai dar essa abertura, o chamado interesse difuso, e principalmente o interesse coletivo, ele vai se dirigir justamente a essas coletividades, né? São essas as coletividades, os índios, né? Os quilombolas, os idosos, as crianças, essa é a coletividade que será protegida por esse novo tipo de interesse. E que o seu principal agente na Constituição, seu principal defensor, é o Ministério Público. Né? A Constituição consagrou a ele a defesa dos interesses difusos, coletivos, e é a partir daí que ele vai começar a defender essas minorias, mas, repetindo o que eu disse, não de um ponto de vista apenas legal, de justiça legal, mas de uma justiça social, o que significa que ele passou a defender políticas públicas que são próprias do poder executivo, do poder legislativo determinar. E aquilo que eu me referi no princípio, no início da conversa, como os princípios consagrados pela Constituição, a nossa Constituição é pródiga em falar de princípios, aí que entra a questão, porque o princípio, ele está acima da lei. Então, o Ministério Público e, mais recentemente, o Judiciário, eles entraram na defesa desses interesses a partir de princípios com, sem ou apesar da lei. E quando eu digo apesar da lei, é apesar da própria Constituição. Então, em nome de princípios, são tomadas decisões, o judiciário é acionado, ele toma decisões que não foram chanceladas pelo legislativo, que não são as opções políticas do executivo. É quando você tem, então, um ativismo. Quando o judiciário passa a tomar decisões, provocado muitas vezes pelo Ministério Público, que não passaram, decisões que não foram legisladas, que não foram objeto da opção política do Executivo, quer dizer, ele está se colocando como um poder maior, ele está se sobrepondo aos dois poderes, ele está rompendo com a estrutura de separação dos poderes. É nesse quadro que se desenvolve, que o Ministério se desenvolve e chegamos a esse ponto de um agente de transformação social. Perfeitamente. E foi nesse contexto, então, que se decidiu começar o MP Pró Sociedade, correto, doutor? Sim, eu esqueci, me prolonguei, eu esqueci da pergunta inicial. O MP Pró Sociedade, bem, como que ele surgiu? Dentro desse quadro progressista, ou vamos dizer socialista, evidentemente os promotores que não se alinham com essa ideologia, e não é nem só o caso de não se alinhar com essa ideologia, promotores que não têm ideologia, que não querem que o Ministério Público tenha, o promotor de indivíduo pode ter a sua ideologia, mas na sua função ele precisa cumprir a lei, ele precisa cumprir o seu dever, né? Ele cumprir aquilo que é da sua tarefa. E o que aconteceu é que o Ministério Público foi se tornando também um ambiente antagônico, porque você tem uma banda progressista dentro do MP, mas você tem muitos membros que são conservadores. Aliás, eu diria que a maioria deles são conservadores, mas o que ocorre é que esse lado do Ministério Público, que é
progressista, que é socialista, eles são também ativistas, eles são organizados. Então, eles conseguiram muito rapidamente chegar aos postos de comando da instituição. Então, você pode, a maioria dos ministérios públicos, principalmente os estaduais, o Ministério Público Federal, exceto alguns ramos do Ministério Público que são majoritariamente mais progressistas, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, nos demais, nós temos muitos colegas que são conservadores, eu diria até a maioria, mas o conservador não era um ativista, ele não havia despertado para isso. Então, quando ele viu, quando a instituição, os colegas viram, a instituição era comandada pelos grupos progressistas, pelos grupos socialistas. E isso foi. E aí houve uma pressão. Então, você perdeu o direito de agir conforme a lei, de expor o seu pensamento conservador. Então, dessa pressão é que vai surgir o MP Pró Sociedade. Ele começa primeiro como um grupo de WhatsApp, que cresce rapidamente, até que nós decidimos transformar isso numa associação cuja pauta é conservadora. Nós defendemos aqui a liberdade, a vida, desde a concepção, a liberdade em toda a sua expressão, né? Agora, sempre aqui quando a gente fala de liberdade, a gente precisa distinguir bem o que é liberdade para um conservador e o que é liberdade, por exemplo, para um liberal. Para um liberal, a liberdade é fazer aquilo que a lei não proíbe. Para um conservador, não. A liberdade é o exercício da reta razão em prol do bem comum. Não é apenas... Porque quando você transfere a liberdade para o que a lei permite, o que a lei proíbe, você está transferindo a sua liberdade para o Estado. E a liberdade, ela não pertence ao Estado. A liberdade é o exercício do ser humano na sua plena realização, que significa a realização do bem, a reta razão. A mesma coisa a propriedade. Nós defendemos a propriedade, mas não num sentido liberal. Para o liberal também, a propriedade é um direito garantido para o Estado. Para o conservador, não. A liberdade é um direito natural e, portanto, ela precede o Estado, ela surge antes do Estado e, portanto, o Estado não pode legislar sobre propriedade senão para protegê-la naquilo que ela tem que é anterior ao próprio Estado. Então, nós defendemos a vida, a liberdade, a fé cristã, né? São valores conservadores, que são valores de 70% da população brasileira. Então, nós surgimos a partir desse contexto. Doutor, o senhor calcula hoje mais ou menos quantos associados ao MP Pró Sociedade? O MP Pró Sociedade é uma associação pequena e que pretende se manter pequena. Nós achamos que mantê-la num número reduzido garante a nossa coesão. A ideia de que às vezes empolga e seduz de crescer, isso com o tempo você acaba produzindo divisões até de pensamento. Então, o MP deve ter em torno de um pouco mais de 100 de associados de todos os ministérios públicos. As pessoas entram, se forem conservadores, nós não fazemos proselitismo da associação, ela é um ambiente para que, não apenas para o conservador, mas para o conservador que queira entrar na luta. Claro, existem inúmeros colegas, um número enorme de colegas conservadores, mas não se sente à vontade em entrar numa luta aberta contra esse ativismo. Então, ele é uma associação pequena que pretende se manter pequena e coesa. Perfeitamente, doutor. Bom, o senhor tem mencionado bastante a questão ideológica, então, do ponto de vista ideológico, eu queria perguntar para o senhor como anda a formação dos profissionais ligados à área do direito no Brasil. A gente pode afirmar com segurança que há nesse meio jurídico uma hegemonia cultural da esquerda na formação de advogados, promotores, juristas, juízes, desembargadores, etc.? Há muitos anos. Isso é antigo. A formação, a infiltração do socialismo, dessa ideologia
ela ocorre em todo o ensino superior já nos anos 60. Eu costumo dizer que foi em culpa da desatenção do regime militar. O regime militar, ele compreendia o socialismo no seu sentido clássico, de luta de poder, mas luta no sentido de enfrentamento, de guerra armada. Então, as Forças Armadas daquele período, elas se preocupavam muito com assalto a banco, com Araguaia, e era justo, porque realmente esses eram problemas que existiam naquele tempo. Só que se desenvolvia, naquele período, um outro tipo de revolução, a revolução cultural. E o mais importante é perceber que um outro fato que dificultou muito a percepção dos militares da época é porque essa revolução cultural, por mais incrível que pareça, por mais estranho que pareça, ela não veio do lado operário, do lado proletariado, do lado sindical. Ela veio do lado das grandes fundações. A Fundação Ford, ela vem para o Brasil nos anos 60 justamente para atuar na área intelectual, na área cultural. Ela vai formar um novo tipo de intelectual. E quem que ela vai receber aqui? Quem que ela vai apadrinhar? Justamente, primeiramente, as pessoas que foram expurgadas pelo AI-5. A figura mais ilustre da Fundação Ford é o Fernando Henrique Cardoso. Mas não só ele, há um número enorme de intelectuais que foram formados pela Ford. Formados assim, ela fornecia bolsas para essas pessoas se especializarem em universidades americanas, e aqui é bom entender que os Estados Unidos existe um esquerdismo muito forte lá dentro de há muito tempo, um marxismo que só se distingue do marxismo clássico porque era um marxismo antissoviético, apenas por isso. Mas havia uma influência muito forte da escola de Frankfurt. Na Segunda Guerra Mundial, os membros da escola de Frankfurt, boa parte deles, foi para os Estados Unidos, foram recebidos na universidade e ali difundindo suas ideias, e a Fundação Ford vem ao Brasil a começar essa revolução cultural. Ela vai formar inúmeros profissionais especializados, principalmente na área de ciências sociais, que depois estarão presentes como atores, como lobistas, na Constituinte de 88. Então, há um outro elemento que também entrou nessa história, que é Antônio Gramsci. Os chamados cadernos do Cárcere chegam no Brasil justamente na década de 60. E aí começa a se infiltrar na universidade. E o regime militar não tinha olhos para a universidade sob esse aspecto. Ele estava mais preocupado com a questão de terrorismo, de explosão de bomba, mas não com a parte cultural. Então, durante os 21 anos de regime militar, eles puderam crescer, florescer, sem nenhum problema, ao ponto deles serem hegemônicos na Constituinte, ao ponto de, passada a Constituinte, nós não termos um único partido nominalmente de direita ou conservador. Tínhamos figuras isoladas, algumas pessoas conservadoras, mas partido, simplesmente, eles eram todos de esquerda. E isso se seguiu por anos. Somente agora, muito recente, que vão surgir pessoas e partidos que querem ter um perfil conservador, mas ainda é muito recente. Então, respondendo a sua pergunta, essa infiltração ela ocorreu em todas as áreas, principalmente das chamadas ciências sociais, de onde está incluído o direito, mas se estendeu por tudo, e cada vez mais, hoje até na medicina, até na economia, em todas as áreas da universidade, eles estão presentes. Se não estão na cátedra, estão na direção das universidades. Basta ver o que é hoje a universidade, as universidades federais. É um negócio deprimente
o que acontece lá. E esse é um processo que começou lá nos anos 60. Então, a resposta é sim. Hoje, um aluno, um universitário de direita ou conservador tem grandes problemas de conviver numa universidade. Sem dúvida, doutor. Doutor, e no caso das associações, jurídicas, associações de promotores, advogados, magistrados, eh, quantas delas o senhor identifica hoje como sendo de espectro conservador no Brasil, se é que existe alguma fora o MP para a sociedade? Olha, conservador, somente a nossa. Eu sei que existem associações, né, de advogados, de juízes, magistrados, mas eles são contra, muitos são contra esse ativismo, tem um discurso mais legalista, com que nós concordamos integralmente. Agora, um discurso conservador, declaradamente conservador, se existe, eu não conheço, somente a nossa. Ah, isso é bastante preocupante. Esse movimento que surge agora dos advogados pelo Brasil, ele teria um perfil conservador, doutor? Ele tem um perfil legalista. Ele se insurge por essa questão que eu mencionei até mais atrás, da aplicação dos princípios, da falta de segurança jurídica. Quer dizer, hoje o juiz, o ministro supremo, com base no princípio, ele decide qualquer coisa, independente da lei. Isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. Né? Então, esse movimento dos advogados, ele congrega pessoas que não são necessariamente conservadoras, né? São pessoas de todas as linhas de pensamento, mas que também estão inconformadas com esse ponto que chegou o judiciário, e o ponto crítico nesse caso aí são os inquéritos, que inclusive advogados estão sendo presos, sem acesso aos autos de inquérito. Então, a questão desse movimento é de legalidade, com o qual nós concordamos também, mas eles não são necessariamente conservadores no seu conjunto, não é essa a bandeira deles. A bandeira deles é a legalidade e a segurança jurídica, a lei e a ordem. Doutor, o senhor já mencionou isso numa resposta anterior, mas eu queria saber a sua opinião especificamente, como fica a ação de um promotor público conservador diante da Constituição que nós temos, que tem um viés nitidamente de esquerda, né? Um viés socialista e estatista, né? Coletivista. Como fica a atuação de um promotor público diante de uma Constituição assim? Bom, aí depende. Se ele for um progressista, um socialista, ele vai ficar muito bem. Agora, se ele é um conservador ou se ele é um liberal, fica um ambiente irrespirável. Então, o que acontece na prática é o seguinte: os colegas que não compactuam, que não comungam com esse progressismo, com esse socialismo, eles acabam não suportando a pressão que vem de cima, de coordenadorias, de chefias, e mais recentemente do Conselho Nacional do Ministério Público, que é quem assume todo esse papel hoje em relação a todos os ministérios públicos. Toda essa pauta que nós estamos conversando aqui vem de cima. Então, o que acontece é que os promotores que não se aliam, não comungam com isso, eles acabam saindo de suas promotorias e indo para outras promotorias em que ainda não vigora esse ativismo. Ele sai, se ele trabalhava numa promotoria de meio ambiente, uma promotoria de consumidor, e ele está vendo que ali é puro ativismo, já tem que estar se intrometendo em funções do executivo, bem, então ele vai para uma promotoria civil, vai falar uma área em que isso não é tão importante, onde ele pode se basear mais na legalidade. Quer dizer, ele sai dessas posições chaves e busca um canto mais tranquilo. E isso também, por outro lado, é péssimo, porque ele vai deixando espaços vazios que são preenchidos pelos ativistas, e aí eles vão crescendo, eles vão aumentando e se tornam hegemônicos. É uma situação muito difícil. Isso, em boa parte, há um outro fator aí, que
quando a gente fala de ativismo, esse ativismo socialista, progressista, ele é sempre muito organizado, ele é sempre uma ação coletiva, é sempre uma ação organizada, são pessoas que se reúnem, conversam. É diferente do conservador do liberal. O conservador liberal, ele não se ocupa disso o dia inteiro, isso não é uma questão que o move. O conservadorismo, o liberalismo é algo que está do seu espírito, na sua base, mas não é algo que o ocupe diariamente, diferentemente do ativista, que está o tempo todo numa espécie de luta cultural e se organizando. Então, eles são muito mais, em suma, eles são muito mais organizados. E quando se viu, quando eles já haviam dominado o cenário, os postos-chaves, e os conservadores simplesmente foram para os seus cantos, foram procurando cantos mais tranquilos para poder trabalhar sossegado. E foi assim que eles dominaram a instituição. Hoje o Ministério Público é uma entidade progressista, ativista, ela é o carro-chefe, sempre foi o carro-chefe desse movimento do país, nessa missão de agente de transformação da sociedade, né, e que agora chegou ao judiciário. Então, a situação dele é muito difícil. E aí, volto àquela pergunta anterior, o Ministério Público para a Sociedade surge para denunciar isso também, para ser uma voz a esses colegas que estão, digamos, sozinhos no seu canto, achando-se isolados como uma ilha. A gente quer demonstrar a todos eles que eles não estão sozinhos, que, na verdade, nós somos os conservadores, os liberais, eles compõem uma maioria silenciosa nas mãos de uma minoria barulhenta. Como é o Brasil, 70% conservador, no entanto, esteve governado durante muitos anos por uma minoria barulhenta. Corretamente, doutor Márcio. Senhoras e senhores, esta é a edição especial do Burkcast. É sempre um prazer ter vocês conosco para esse bate-papo tão bom para o nosso intelecto e para a nossa reflexão. Hoje nós temos a presença super especial do Dr. Márcio Luiz Tilla, que conversa conosco desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Dr. Márcio, como o senhor vê, agora vamos falar sobre um tema realmente contemporâneo mesmo, do momento e muito preocupante. Como o senhor vê a interferência que nós temos presenciado da nossa Suprema Corte nos demais poderes, no Poder Legislativo e, sobretudo, no Executivo, em face desses inquéritos que têm sido conduzidos pelo STF? Bom, a situação chegou no extremo do absurdo. Quer dizer, o Judiciário começou lá atrás, já na virada do milênio, ele começou a legislar. Isso acontece exatamente no momento em que ocorre uma renovação do Supremo Tribunal Federal. Porque após a Constituição, durante os primeiros 10 anos, você ainda tinha ali ministros nomeados pelo regime anterior, e foram paulatinamente sendo substituídos. Quando nós chegamos no final dos anos 90, você já tinha um quadro diferente, uma composição diferente. E ocorreu um episódio interessante, porque assim que a Constituição entrou em vigor, uma Constituição, como eu disse, social-democrática, quando menos, mas a Constituição não era suficiente, você precisava depois também modificar todo o ordenamento jurídico, leis, códigos, e isso começou a ser feito através do Legislativo. Então veio o Código de Consumidores, o Estatuto da Infância e Adolescência, que tem nitidamente esse caráter progressista, esse caráter socialista. Então várias legislações foram sendo aprovadas, e como eu disse, nós não tínhamos partidos conservadores nem de direita, eram todos partidos de esquerda. Então isso tudo ia sendo aprovado muito facilmente. Mas, a um dado momento, começou a chegar ao Congresso questões de costume, questões de moralidade. E mesmo nós não tendo, naquele tempo, partidos nominalmente conservadores, mas a verdade é que, em matéria de costume,
Os brasileiros são conservadores. E o parlamentar, ele é o mais sensível ao apelo popular. Então, certos temas de costume, quando chegaram no parlamento, começaram a sofrer resistência, começaram a não passar. Certos temas, certos assuntos começaram a sofrer resistência das bancadas evangélicas, bancada ruralistas e parlamentares, a miúde, que ouviam as bases. Bom, então ali houve um impasse. Só que no final dos anos 90, o Supremo começou a legislar. O caso que me ocorre é o caso das algemas, em que se questionou o uso indiscriminado das algemas, mas não havia uma legislação que regulasse como, em que condições as algemas deveriam ser utilizadas, e o Supremo decidiu decidir. Na ausência, na omissão da lei, ele resolveu regulamentar. Esse foi o passo inicial para que o Supremo começasse a se sobrepor ao legislativo. Foi quando, então, os ativistas perceberam, peraí, nós não estamos conseguindo passar pelo Congresso, vamos passar pelo Supremo. E aí começou o Supremo lentamente legislar para suprir a deficiência do legislador, para corrigir uma lei ao novo contexto da Constituição, até que ele começou a legislar contra o texto expresso da própria Constituição. Situações que eram claramente definidas pela Constituição começaram a ser definidas diferente. O caso do casamento gay. A Constituição é muito clara, o casamento entre um homem e uma mulher. E ele disse que não. Né? O caso da prisão do Delcídio. Delcídio havia cometido ilícitos e deveria ser processado e preso na forma da lei. E ele, como um parlamentar, foi preso contra texto expresso da Constituição. Ele não poderia ser preso, o crime era afiançável, mas passou-se por cima. Então, aí já chega no momento em que ele começa a legislar contra texto constitucional. E o inquérito é o coroamento disso, porque aí ele passa a legislar independentemente da Constituição, porque esse inquérito que foi aberto, ele tem previsão no regimento interno do Supremo. O regimento interno é um ato administrativo normativo elaborado pelo próprio tribunal. É possível, é legal, isso sempre existiu no nosso ordenamento, mas ele tem que se conformar à Constituição, às leis. E outra coisa, ele é anterior à Constituição, ele é dos anos 80, em que o Supremo tinha competência para regular matéria de processo penal dos processos de sua competência originária. Pois bem, então havia esse dispositivo lá. Com a Constituição, esse dispositivo foi tido como não recepcionado, porque a competência para legislar em matéria de processo penal era inteiramente do Congresso Nacional, e a questão da investigação era competência das polícias. O inquérito policial pertence ao poder de polícia judiciária, pertence à Polícia Civil, à Polícia Federal, Polícia Militar. E outro detalhe, a ação penal ela é do Ministério Público. Então, não havia a menor possibilidade de se supor que aquele dispositivo estivesse vigente, pois, para espanto de todos, esse dispositivo que estava lá voltou, foi repristinado, voltou à vida. E não só nisso, o dispositivo dizia que o inquérito que o Supremo poderia abrir é para crimes cometidos no ambiente do tribunal. E, evidentemente, ele não dizia expressamente, mas é uma questão óbvia, uma questão que o crime ali cometido deveria ser da competência do Supremo. E a competência do Supremo é para julgar crimes praticados pelos ministros. Ministro do Supremo que comete crime, não só ministro Supremo, mas presidente da República, deputados, são julgados pelo Supremo. E ali, no caso, os ministros do Supremo não eram autores, eles eram vítimas. Quem comete crime contra o ministro do Supremo é julgado pela justiça comum. Se alguém entrar lá dentro e cometer um crime contra o ministro, será preso, levado à delegacia, abre-se inquérito e isso será apurado e levado à justiça comum, jamais ao Supremo.
E outro fato também que chocou, que é um absurdo jurídico, é que se o crime foi praticado contra todos aqueles ministros, eles não só apenas são vítimas, mas eles são suspeitos. Né? Não existe, é um absurdo jurídico um juiz vítima, um juiz que julga um caso no qual ele foi a vítima. Ele não pode ser juiz no caso nem em que ele seja uma testemunha, que dirá em que ele é vítima. Mas, nada obstante, então, ele instaurar inquérito e, posteriormente, referendar o inquérito. 10 dos 11 referendaram. Então, aí houve uma ruptura absoluta com alguma aparência de juridicidade. Ali, os votos, os 10 votos, nada tinham de jurídico. Aliás, isso nos remete a uma outra questão. O que está em curso nisso tudo, o que está em jogo, que é a demolição da ciência jurídica, do nosso direito romano-germânico. Isso que está na base. Por quê? Porque essa luta cultural é uma luta contra a cultura ocidental. Quer dizer, a filosofia greco-romana, a religião judaico-cristã e o direito romano-germânico, ele está nessa base, ele é uma mistura dessa filosofia com essa moralidade judaico-cristã. O direito romano-germânico, ele é também uma das colunas de sustentação da cultura ocidental. Então, hoje, o que acontece hoje nesse nosso universo em que os princípios predominam, é que nós deixamos de praticar o direito como nós conhecemos, o direito tradicional. Esse direito, essa ciência jurídica foi jogada na lata do lixo, e hoje o que se prega, o que se ensina hoje como direito, não é direito propriamente, é um tipo de sociologismo jurídico, é um ramo da sociologia, né? Isso tem as suas raízes lá em Augusto Comte, Durkheim, e esse movimento de sociologismo jurídico, ele nasce no final de 1800, não há nenhuma novidade do que está acontecendo aqui, simplesmente ele ressurge após a Segunda Guerra Mundial, com nova roupagem, e hoje ele é implementado. Então, essa ruptura é uma luta cultural, quer dizer, hoje a religião já é uma questão, digamos, de foro íntimo. Pontos religiosos, questões religiosas não podem ser levadas, não podem ser discutidas porque são de foro íntimo, e o mundo de hoje é cientificista e ateu. A filosofia, simplesmente, a filosofia tradicional, 2.400 anos de filosofia foram também jogados fora. Hoje é o relativismo, é o construcionismo, é a filosofia do século XX. Então, e, por último, o direito. Então, isso é a destruição dos pilares da cultura ocidental. Isso que está na base, isso que está sendo edificado. Isso que se pratica hoje não é direito, é um arremedo de direito. Tem o nome de direito, mas não é. Aliás, como tudo mais, o construtivismo, o desconstrucionismo, ele tem esse aspecto de trabalhar com as palavras. As palavras são esvaziadas do seu sentido técnico e são preenchidas com um sentido oportunista. O melhor exemplo que eu gosto de dar é democracia. Democracia é uma palavra técnica que diz respeito a um sistema político, um sistema de governo. Mas hoje ela é empregada porque hoje existe programa de rádio que é democrático, hoje a democracia está nas universidades e veja no que ela se transformou. Hoje tudo é democrático. A palavra democracia virou só um elogio. Dizer que algo é bom é dizer que é democrático. Se não é democrático, é porque ele é ruim. Mas, na verdade, essa democracia, como nós empregamos hoje, ela tem um sentido muito diferente. O que todos falam hoje, se diz muito, até os conservadores e liberais falam em Estado democrático de direito. Isso é um grande engano. O Estado é de direito. Esse democrático aí, ele precisa ser bem entendido. Estado democrático de direito quer dizer Estado socialista de direito. Essa palavra aí foi subtraída. A Constituição não é democrática. Essa é aquela chamada democracia participativa, em que o executivo populista
subtrai poderes do legislativo. Foi assim que Hugo Chávez conseguiu se instalar no poder na Venezuela, através da democracia participativa, ouvindo o povo, né? Então, hoje, com o direito aconteceu a mesma coisa. E isso é um engano, as pessoas tentar recorrer, porque o direito, isso não é justo, porque a lei não admite, porque o dispositivo constitucional não tem essa interpretação. Isso é bobagem. Os dispositivos constitucionais terão o sentido que o Supremo quiser. O Supremo diz o que a Constituição diz o que o Supremo diz que a Constituição diz. E quando você tem um Supremo visivelmente progressista, visivelmente ativista, a interpretação que o Supremo dará à Constituição será essa, ainda que literalmente não faça o menor sentido. Doutor Márcio, diante de todas essas considerações bem preocupantes que o senhor passou aqui para os nossos ouvintes, e olhando para o cenário político brasileiro atual, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor vê riscos reais hoje no Brasil de perda de liberdades individuais e até mesmo de uma possível ruptura de ordem institucional com tudo isso que a gente está vendo? Veja, Aramis, o sistema que a Constituição consagra é da separação dos três poderes. Os poderes são harmônicos e independentes. Por que é assim? Por que deve existir uma independência, mas uma harmonia? Um poder controla o outro. No nosso sistema é assim: o judiciário julga com a lei. A lei é produzida pelo legislativo, que precisa ser sancionada pelo executivo. O executivo também, ele precisa observar o princípio da legalidade. As ações do executivo devem ser pautadas na lei, que foi produzida pelo legislativo, que em caso de não cumprimento é corrigido pelo judiciário. Esse é o equilíbrio. Há um equilíbrio necessário entre os três poderes, porque os poderes em si, eles não são naturalmente democráticos. Retire os poderes, as formas de controle que há sobre o executivo, permita que o executivo comece a administrar sem precisar estar preso à lei, e você verá surgir um executivo autoritário. É uma questão de tempo. Se ele não tem um sistema de freios e contrapesos, se ele não tem os outros dois poderes controlando, ele vai se tornar fatalmente autoritário. Esse raciocínio vale para os outros dois. Qual é o sistema de controle que existe sobre o judiciário? A lei. Ele julga para compor os litígios a partir da lei. A lei é o norte, a lei é o parâmetro. Mas se você admite que o judiciário possa decidir sem a lei, que ele possa decidir invocando princípios e não a lei, você está retirando sobre o judiciário a única forma de controle que o nosso sistema permite. E ele também não será ele deixará de ser, vamos dizer, democrático no sentido puro da palavra, e vai começar a ser um poder autoritário, ao ponto de poder criar crimes, como foi o crime da homofobia. Somente a lei pode criar crimes e pena. Esse é um princípio basilar do nosso direito que foi rompido. Completamente rompido. Quer dizer, ele passou a ser, o judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal, passou a ser um superpoder, para o qual o legislativo e o executivo agora tem que prestar atenção. Qualquer lei, qualquer ato que saia, qualquer lei que saia do Congresso, qualquer ato que saia do executivo, precisa receber a aprovação do judiciário, mas não a aprovação simplesmente da sua constitucionalidade. Aprovação com relação às políticas públicas, com relação àquilo que o judiciário acha que é melhor para o país, não do ponto de vista da legalidade, mas da justiça social. E isso nos leva a um outro ponto, porque o que está acima disso tudo? O que está na base desses princípios que hoje é a base da inspiração jurídica dos ministros do Supremo? São os tratados e as determinações da ONU. Hoje,
todos esses movimentos, todas essas decisões inovadoras, elas são todas baseadas em tratados internacionais. Então, nesse ponto, a primeira ruptura que ocorre é com a soberania nacional. Você tem a ruptura interna com o sistema de tripartição dos poderes e ainda a ruptura externa, que é a perda da soberania nacional. A partir do momento que nós legislamos de acordo que o judiciário julga a partir de deliberações da ONU e de suas sucursais, passando por cima do ordenamento jurídico e até da Constituição, quer dizer, o Brasil deixou de ter soberania. Quer dizer, eu costumo dizer que nós vivemos hoje na república da monarquia togada. É uma contradição de termos, mas é isso que acontece. Quer dizer, ele está imperando a partir de tratados da ONU, que, na verdade, a ONU que está a serviço de um globalismo que tem na base as fundações dele, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, até Jorge Soros, Zuckerberg, e essas novas fundações. A história das fundações é longa, elas vêm desde dos Rothschilds, essa é uma evolução que vem desde a ideia de quebra de soberania nacional, é uma ideia que remonta à Revolução Francesa com a família Rothschild, mas que hoje está plena aqui. A ONU é a grande fonte da nova ordem mundial, do governo mundial, que quer dizer, na verdade, o quê? A quebra da soberania nacional de todas as nações. As nações passam a ter uma autonomia apenas para reger assuntos locais. E os assuntos que interessam ao mundo serão regidos por esse governo mundial. Dá para ver de cara que a ONU, que a Amazônia sai do nosso poder. O petróleo sai do poder de outros países, os diamantes da África do Sul. Quer dizer, o interesse megacapitalista que está por trás disso tudo tem se criar um grande planeta sem os empecilhos das soberanias nacionais. Na base disso tudo está a quebra da cultura ocidental e das soberanias nacionais, que fazem parte dessa cultura, porque o modelo de Estado que nós concebemos é produto de uma evolução da nossa cultura. Perfeitamente, doutor Márcio. O senhor tocou num assunto aí muito importante que é de particular interesse nosso aqui do Burkcast, que é a abordagem do globalismo e da formação dessa nova ordem mundial. Então eu queria aproveitar e já deixar aqui no ar o convite para o senhor retornar aqui ao Burkcast para uma edição futura, para nós conversarmos exatamente sobre a influência do globalismo no direito, daquilo que está acontecendo no mundo ocidental. O senhor aceita esse convite, doutor? Virei com imenso prazer. Muito bem, eu agradeço. Ilustre doutor Márcio, nós estamos chegando agora já ao final dessa edição especial do Burkcast, e a sua presença aqui conosco foi muito esclarecedora, e por isso eu quero agradecer-lhe imensamente. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção ao nosso convite, e eu queria deixá-lo com a palavra final, por favor. Eu agradeço o convite, fico muito honrado. Eu acho muito importante que nós falemos sobre esse assunto. Eu sempre digo que, se nós olharmos para trás, há 5 anos atrás, esse tipo de programa seria impossível, não existiria. E felizmente isso está acontecendo porque há um despertar da cultura, um despertar dos conservadores, um despertar justamente para esse aspecto de alta cultura, de tentar entender o cenário, entender a situação, de compreender o mundo a partir dos fatos, da realidade, não apenas desse discurso ideológico. Por isso que programas como o seu, Aramis, ações de vários outros grupos, outros institutos, jornalistas, pessoas na universidade, nós estamos começando a criar um ambiente de recuperação dos nossos valores, principalmente os valores cristãos. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe o senhor. Audiência Conservadora do Brasil, meu muito obrigado a vocês pelo carinho e pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio do Burkcast, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Instagram ou Spotify. Acompanhe também os próximos episódios pela frequência da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo,
eu peço a gentileza de você compartilhar com os amigos e espero, naturalmente, encontrar vocês no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado que a gente gosta sempre de deixar para você, o nosso ouvinte, e que está contido em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.